E essa questão do choro das crianças, eu tenho uma filha que ela chora, é muito engraçado. Assim, chega a ser engraçado, porque ela chora por qualquer coisa e ela para de chorar assim, do nada. Então, assim, ó, ela tá com um choro assim, ai, parece assim que acabou o mundo. Daí a gente fala alguma coisa para tentar resolver, né? Minha filha, tá aqui, sei lá, perdeu o bichinho de pelúcia. Daí a gente vai lá e encontra. Ela tava chorando assim, desesperada. Filha, tá aqui seu bichinho. Ah, tá, obrigada. Gente, parece uma artista, assim, ó. Então, assim, ó, que, Ser que, doente. que, que trauma que é esse, sabe? Então, assim, é uma questão de você saber do que aquele ser humano ali, do que aquela pessoa em desenvolvimento do que ela é feita, como é que ela reage às coisas, quais são as ferramentas que ela tem naquela idade para reagir às coisas, às situações que acontecem na vida dela. Então, ela não tem como, ela não sabe ainda, ela não domina tudo para elaborar. Mãe, eu estou muito preocupada porque eu não encontrei o meu urso de pelúcia. Ela não tem, ela não sabe fazer isso, ela simplesmente chora, e aí a gente é que tem que ensinar e ainda falar, minha filha, olha só, não é assim que você deve falar, você pode vir falar com a mãe de outra, enfim, vai, Além disso, Bruna, muitas vezes ela não sabe qual é o motivo mesmo. Às vezes ela tá chorando e ela não sabe o motivo. Você às vezes tenta resolver o suposto motivo e aquilo não resolve. Então, uhum, as emoções humanas, o porquê que ela está chorando, são muitas coisas envolvidas. Não tem como você definir uma coisa, foi aquele ponto, e todas as vezes que você ela chorar ou que ela te suscitar te solicitar alguma coisa, você vai dar de volta, né? E uhum, além disso, é aquilo que eu falei, né? Óbvio que são crianças em desenvolvimento, mas quando a gente precisa mais do que a criança, nós pais precisamos exercitar essa questão de não dar para a criança tudo que ela precisa, né? uhum, É óbvio, com um bebê pequenininho, óbvio que a gente está com fome, a gente tem que dar, óbvio que está com sono, a gente tem que fazer dormir, óbvio, isso é óbvio, né? Mas a gente precisa muitas vezes perceber que essas solicitações são solicitações exageradas, né? Muitas é, vezes, porque há um descompasso. O ser humano, uhum, ele não tá, como eu disse, ele não é igual um cachorro, igual um gato. Ele tá descompassado. Muitas vezes a gente tem os nossos desejos e eles estão deturpados sim, né? sim, A gente tem nossas paixões e elas não são de todos ruins. Os nossos afetos não são ruins, mas às vezes eles se voltam contra nós mesmos, uhum, né? uhum, Então, o que a gente precisa ajudar os nossos filhos a perceberem que, de fato, muitas vezes eles sentem coisas, têm desejo de coisas e nem sempre isso vai ser atendido. Essa, de é, fato, é a prática das virtudes que a gente precisa ajudar os nossos filhos, né? Enfim, uhum, tem coisas que nem sempre você vai ser atendido e a vida é essa. O sofrimento da vida, as coisas que nos contrariam, isso acontece a todo momento. Então, se você educa uma criança que ela não seja contrariada nunca, aquela ela decida suas coisas. Gente, baseada em nada, ela não tem uma consciência formada, ela não tem uma vontade formada. A gente está fazendo muito mal. uhum. Sim, sem dúvida. Eu pensei em duas coisas nessa fala, Sânia. A primeira foi que a gente falando ali com relação ao choro, né? Como tu falou, às vezes nem ela sabe o que ela quer. Imagina um bebê. Como é que a gente pode fazer uma afirmação do tipo: meu bebê acorda 6 vezes, 7 vezes com fome, que ele quer mamar? Talvez realmente ele se acalme quando mama. Mas é fome? Como que você pode dizer assim, categoricamente? Não, é fome, eu sei que é. A gente não tem como saber, a gente imagina, a gente avalia, a gente observa, a gente pensa. E aí, se a gente for pensar um pouquinho para trás, se a gente for pensar um pouquinho no dia dessa criança, poxa, essa criança não comeu bem ao longo do dia, ou ela tá com algum furo na alimentação, e aí eu tô errando, porque eu preciso alimentar melhor, ou eu preciso aumentar a quantidade de mamadas durante o dia, eu não tô dando a qualidade de alimento que essa criança precisa, ou então talvez não seja fome, seja hábito, seja alguma outra coisa que a criança despertou, pode ser temperatura, pode ser fralda, pode ser um desconforto, pode ser um pesadelo.
mil coisas. Rotina, né, Bruna? Eu tenho isso aqui na minha casa acontece é batata. Até com os meus filhos maiores, né? Se eles não dormem à tarde, à noite o sono sempre é agitado, né? Se não, por exemplo, agora a gente vai viajar no final de semana. O José às vezes não consegue dormir à tarde, né? O pequenininho ainda dorme, mas ele não. À noite, a maioria das vezes, quando a gente viaja, é choro à madrugada. E ele chora desesperado, ele chora nervoso. E eu sei que é a ausência do sono da tarde, né? Então, muitas vezes, as crianças deixam de ter o sono da tarde muito cedo e Uhum. isso E, atrapalha o sono noturno. E muitas uhum. vezes as mães não sabem o que está acontecendo, né? Por que, que ela está acordando tanta noite? Por que, que ela tem o sono agitado? Eu costumo dizer isso, criança, quanto mais dorme, mais dorme. Isso. E o que eu acho mais incrível, no caso dessas crianças que perdem o sono da tarde muito cedo, é que as mães falam que a criança não quis mais dormir. Mas a criança não pode decidir sobre isso. Ela é pequena, ela tem 2 anos, e geralmente é nessa fase dos 2 anos, que é uma fase difícil mesmo. Muita coisa acontece. Mas essas crianças, Bruna, elas não sabem dormir desde bebezinhas. É, O isso. que acontece? Quando chega nos 2, 3 anos, ela não sabe dormir sozinha mesmo. E Aham, aí a mãe tem que ficar lá, tem que fazer não sei o quê, tem que ficar não sei o quê, vira um caos. E o sono da tarde vira um caos mesmo. Às verdade. vezes é essa fase de 3 anos que o pessoal resolve tirar a chupeta. Então, às vezes, ela dormia com a ajuda da chupeta. Na hora que você tirou a chupeta, o sono da tarde vai embora. Porque o sono da noite, de fato, ela tá cansada, de fato tá tudo escuro, de fato ela sabe que tá todo mundo dormindo, é um pouquinho mais fácil. O sono da tarde, não. O sono da tarde, por exemplo, os meus filhos dormem até 6 anos, até completar 6 anos. Então, Uhum, na hora que o Álvaro vai dormir, que tem 5 e meio, o José vai dormir e o Ângelo vai dormir, o Itinho, o Antônio, o Guto estão aqui. Eles uhum, sabem que os irmãos estão acordados. Eles sabem que eu estou acordada. Eles sabem que às vezes o avô pode vir aqui visitar. Então, às vezes, isso é uma coisa que ele poderia, não quero dormir, eu quero continuar aqui. Mas ele já claro. sabe dormir sozinho, isso já faz parte da rotina e simplesmente ele vai. Né? Eu não preciso Uhum. ficar ali, não, vai sim, não, não sei o E, quê, não sei o que lá, com aquela convencimento gigantesco. Simplesmente e ele vai. também enganar, a criança se sente assim, poxa, eu tava aqui e aí de repente eu dormi. Eu não queria, eu queria ter feito outra coisa. Não, ela vai já consciente, eu vou para a soneca. Às vezes é engraçado também com os avós, né? Elas vão e falam, não, eu vou para a soneca da tarde, tá, vovô? Você vai estar aqui quando eu acordar, vovô? Então, assim, é Exatamente. importância, né?